eu vou falar algumas coisas dos ciclos femininos em alguma parte, mas independem, né? Os homens que estão aqui, vocês vão ver que muita coisa que eu vou trazer de conceito do feminino pode ser exercitado também para vocês, tá? Então, para a gente começar, eu queria pedir para todo mundo fechar os olhos, tá? Então, não precisa não. Vai ser só uma conexão rápida, porque é da experiência de vocês e de uma conexão de vocês que a gente vai começar a conversa, tá? Então, de olhos fechados, assim, rapidinho, sente no teu coração, sente no teu corpo, sente na tua mente. Qual é o elemento da natureza que hoje na tua vida está mais te regendo? E aí a gente vai trazer 4. O fogo, a terra, a água e o ar. Respira um pouquinho e sente. Qual é que eu sinto mais afinidade hoje na minha vida? Qual é o que intuitivamente aparece agora como um elemento que mais me chama, que mais me convida a olhar para isso? E aí, quando vier o elemento, a gente pode ir voltando a abrir os olhos. Ok? Bom, por que eu botei o nome alquimia aí nesse início? Porque na minha história foi através do estudo desses 4 elementos, né, que a gente vai começar a conversar a partir da experiência de vocês, do que veio aí na mente de vocês, que esse lugar do feminino e do sagrado começou a nascer na minha história, na vida, e eu comecei a partilhar isso com todo mundo que chegava e queria participar dessas rodas, tá? Então, a ideia da alquimia é uma ideia de aperfeiçoamento, de aprofundamento no autoconhecimento a partir da natureza, a partir das forças da natureza. Então a gente ouve aqueles contos, né, do alquimista que transforma a pedra em ouro, né? E tem vários símbolos que a alquimia traz, mas tudo que ela traz e todo o convite que ela faz é só um retorno para que a gente volte a observar a nossa natureza interna e como é que a nossa natureza interna dialoga com essa natureza que é o nosso planeta, tá? E aí a gente vai começar exatamente por esses elementos. Então, quem foi que trouxe a imagem da Terra aí? Terra? Essa imagem da Terra simboliza ou significa o que para vocês hoje? As pessoas que conectaram com a Terra. O que é a Terra para você? O que simboliza a Terra para você? E aí? Equilíbrio. Ok. Negra luz. O que significa a Terra para ti? Como é teu nome? Gabriel. O que significa a Terra para você? Eu pensei na Terra sozinha. Você pensou na Terra, o planeta? Terra e água. Terra e água junto, tá. E o que essa terra e água junto te traz? Por que te chamou? Vida, a sensação de vida. Ok. Então, dentro dessa ideia da alquimia, a gente vai olhar exatamente o que esse elemento aparenta pra gente e como é que ele se manifesta. Então, se a gente pega essa imagem aí, gente, da terra, veio a palavra equilíbrio, né, de início. Se a gente olha uma montanha, qual é a sensação que acorda dentro da gente? Vocês já pararam assim, já foram na Chapada, pararam assim na frente de uma montanha? Dá uma sensação de estabilidade, né? Uma coisa grande, firme, tem estrutura, né? E daí, quando a gente vai para o nosso corpo e a gente vai olhar a terra dentro do nosso corpo, o que é mais estrutura no nosso corpo? Pernas, ossos, né? A estrutura dos ossos que fazem com que a gente tenha firmeza, né? Então, estudar a força da terra dentro da gente vai passar por começar a olhar esses símbolos, essa força estruturante dentro do nosso corpo. E essa força estruturante, ela está
nos ossos, na força física, e ela está também nesse lugar de equilíbrio, de estabilidade. Então, quando a gente vem estudar na alquimia e a gente faz um estudo e percebe que uma pessoa é muito regida pela terra, geralmente ela vai ter um comportamento de estabilidade, né? Ela vai ser uma pessoa mais prática, ela vai querer de alguma forma ter segurança, né? Porque essa é a imagem da força da terra, tá? E assim a gente vai descobrindo essa força na nossa história, na nossa vida. Tudo bem até aí? Quem trouxe a imagem do fogo? Eita, um monte de fogo aqui. O que é que significa o fogo para vocês? Transformação. Transformação. Intensidade. Força. Energia. Vida. Ok. Alguém mais trouxe? Não, né? É uma purificação. Eu, desde criança, gosto muito do fogo, porque ele purifica, ele consegue acabar o que você tem. Se tem alguma coisa ali, como é que eu consigo eliminar aquilo ali? Na terra eu não elimino. No fogo, você consegue fazer essa transformação. Então, tem uma paixão assim, alucinada do fogo. Perfeito. Você fala um pouco, eu sentindo aqui. Maravilha. E aí, olha só, a transformação, né? Essa intensidade, essa força. Se a gente vem para a alquimia, né? E a gente olha, o elemento fogo, ele tem uma luz ali, né? Tem um movimento. E se a gente vai para o nosso corpo e a gente vai olhar o que é que acontece de transformação, por onde é que acontecem as transformações do nosso corpo? O que é que vocês acham? Por exemplo, quando a gente come um alimento e ele vai para o nosso estômago, como é que esse alimento se torna nutrientes para o corpo? Acontece alguma coisa ali, né? Então acontece uma transformação, uma quebra de moléculas, e essa quebra de moléculas geralmente entra de um jeito e vai ser absorvida de outro pelo nosso corpo. Uma outra força de fogo dentro do nosso corpo são os hormônios. E aí a gente vai entrar já já nessa força feminina e masculina, porque as mulheres são muito regidas por essa força hormonal, né? E a gente percebe isso a partir dos nossos ciclos de sangramento, de ovulação, e como é que esse bailado acontece dentro do nosso corpo. E os homens também, né? Tem uma força aí de hormônios que estão pulsando e que horas trazem um vigor e horas podem trazer um lugar mais recolhido, mais deprimido, né? Claro que, e aí a gente vai falar já já, que são geralmente ritmos diferentes, né? A mulher tem uma regência mais lunar e o homem tem uma regência mais solar. E isso funciona perfeitamente hormonalmente dentro do nosso corpo. Mas os hormônios, eles estão relacionados a essa força do fogo, tá? E junto com isso, para a alquimia, o fogo ele também simboliza, a partir dessa intensidade, dessa força, o pulsar do nosso espírito, o pulsar da nossa alma. Então, geralmente, uma pessoa que tem essa força do fogo é uma pessoa que ela traz uma força de expressão do espírito, de expressão da alma. Geralmente são pessoas que precisam estar fazendo alguma coisa que motive essa alma, né? Que dê uma sensação de estar vivo. A terra, como é mais estável, são pessoas que não vão gostar de tantas aventuras, né? São pessoas que querem uma coisa mais estável. O fogo não. Então, se eu não estiver motivado, se eu não estiver fazendo alguma coisa que pulse na minha alma, tem alguma coisa estranha, eu não vou estar bem, né? Então, essa força do fogo enquanto personalidade, tá? Vai trazer esse movimento da alma, o movimento da manifestação da alma. E assim a alquimia vai olhar, né? As pessoas intensas, e aí de repente ela pensou, já fez, né? Nem raciocinou muito, sentiu na alma, já se jogou. É um movimento distinto, né? Ela vai, tá? Tudo bem até aí? E a água? Quem foi que conectou com a água? E aí, o que a água simboliza para vocês? Para mim, qual é? Simboliza fluidez, movimento, adaptação, porque se encaixa em todo o Que mais? Instabilidade. Como? Instabilidade. Instabilidade, né? A água flui, né? Não tem limites, né? Ela vai fluindo, fluindo, fluindo. Hã? Purificação.
Purificação, sim, né? A gente toma banho todo dia, lava esse corpo, né? E a partir desse lavar a gente se renova. Perfeito. Alguém mais? Eu vou ser bem sincera. Eu pensei na água, que me remete à emoção, mas eu queria me ao fogo. Ou seja, né? Eu sinto que eu tô na água, mas eu queria estar no fogo, né? Eu queria estar no impulso. A água foi o primeiro, tipo, é o que eu tô vivendo no momento, mas é o que eu queria. Legal. Como é teu nome? Valéria. E isso é muito legal, Valéria. Ih, Valéria, já ouvi muito falar do teu trabalho, eu depois quero conversar mais. Mas isso é muito legal, Valéria, porque você já entra no o que a gente vai fazer agora, né? Que é a mistura desses elementos. Então, mas vamos terminar isso aqui, mas esse movimento da gente começar a entender o que é a força de cada elemento, como é que esses elementos dialogam com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa emoção, e como é que qual é o conforto que eles trazem, ou desconforto, traz exatamente esse estudo de autoconhecimento e possibilita que a gente, poxa, se eu estou na água e não está tão confortável, eu queria acordar o fogo, o que é que eu posso trazer para a minha rotina que acorde esse impulso, essa intensidade, essa força, essa transformação ou o movimento do espírito, né? Então a gente vai estudando e investigando como é que a gente vai alquimizando na nossa vida e trazendo mais o que a gente quer realizar. Entende? Então você já trouxe aí um movimento que é muito comum, né? Ah, eu super sou terra, mas eu queria tanto ter esse impulso do fogo, né? Ah, eu super me sinto água, mas queria tanto ser mais ar, mais mental, e a gente vai chegar já, tá? Bom, mas pegando a energia da água, né? Se a gente olha para, né? A gente pode botar ela em várias vasilhas diferentes e ela vai se moldar ali, né? Ela é bem fluida, ela não tem esses limites, né? Para a alquimia, ela vai trazer, se a gente olha para o nosso corpo, né? Imagina, né? Ele é quase todo regido por água e a gente tem visto todo esse movimento quântico de estudo, o quanto estudar essas águas, estudar as emoções podem dar potência à nossa vida ou podem paralisar, né? Então, águas paradas dentro do nosso corpo ou águas potentes, tá? Então, a água para a alquimia, ela vai trazer bem a força da nossa emoção, né? E a forma que as pessoas trazem na personalidade mais conectada com a água vai ser exatamente pessoas que são guiadas mais pelo emocional, né? Então, pessoas que vão sentir e às vezes não vão saber dizer o que estão sentindo, elas estão só sentindo ali, eu não consigo dizer em palavras, mas eu estou sentindo tudo que está acontecendo aqui, né? Então, às vezes elas chegam perto de uma pessoa e aí saem super felizes, expandidas e não sabem exatamente o que aconteceu, mas porque elas conectaram com o sentido da pulsação daquela pessoa, ou o contrário, né? Tem alguém que está muito deprimido, de repente uma pessoa que é regida muito pela água chega perto e fica numa tristeza, chega em casa dizendo, nossa, por que eu estou desse jeito? O que foi que aconteceu? Então foi um encontro que ela se misturou ali, né, sem limites, e aí ela trouxe aquele sentimento para ela, tá? Então as pessoas que são regidas por água, imagina a importância de você saber disso e de você identificar que misturas que você está fazendo aí, né? Onde é que precisa de contenção para você estar em você e conviver com o outro, tá? Diga. No caso, eu pensei na água, mas assim, eu acho que eu
Japão, né? Isso é uma força de ar, tá? Uma força totalmente limitada, ok? E aí, a gente chega no lugar do feminino. Então, eu comecei a falar para vocês que a ideia desse resgate do feminino que a gente está vivendo hoje é um resgate que fala da reconexão com o círculo, da reconexão com o que é espiralado, da reconexão com tudo que não é isso ou aquilo, que não é paradoxal, tá? E, portanto, essa força do feminino, como principal regente, a gente vai ter a Lua, né? E dentro dessa Lua, os estudos que a alquimia foi fazendo, ela foi percebendo que esses 4 ciclos se relacionam com terra, fogo, água e ar. E que quando a gente vai passando por cada Lua dessa, a terra, todos os elementos que estão aqui vão dialogando com isso, né? Então, o que acontece? No estudo da alquimia, a lua crescente, né, que é um movimento de estruturação, né, então desenvolver, vai mexer com forças ligadas à Terra, com aquele lugar que a gente conversou do estruturante, tá? Quando a gente sai da lua crescente e a gente vai para a lua cheia, o que a alquimia observou? Nossa, na lua cheia as marés ficam muito mais movimentadas. Então, a lua cheia ela tem uma relação com a água. Então, ela vai estar movendo tudo que é água, tá? Aí a gente sai da lua cheia e a gente entra na lua minguante. Dentro do estudo da alquimia, esse lugar de minguar, né, de recolher, de diminuir o tamanho, de fazer síntese, né? Então, a capacidade de sintetizar. Quem é que consegue trazer foco, sintetizar? É a força da nossa mente, né? É a força da razão. E aí é a força do ar, tá? Então, quando a gente está minguando, a gente está trazendo esse movimento da razão e esse movimento da força do ar, tá? E aí a gente sai da lua minguante e a gente chega na lua nova, que é o início do ciclo da lua, né? E dentro dos estudos da alquimia, a lua nova está ligada à força do fogo. Por quê? O fogo, a gente conversou, traz impulso, né? Traz esse instinto de expansão. E, portanto, na lua nova, tudo que a gente precisar fazer desse movimento de iniciar caminhos, né, vai ter potência através do fogo, ok? Então, a gente passou pelos 4 elementos, não é isso? Tudo bem até aí? Vocês já tinham feito algum estudo ou reparado sobre esses 4 elementos e sobre esses ciclos da lua na vida de vocês? Não. Tá. Ok. Como é para vocês ouvir isso? É muito estranho? Pensar que cada lua dessa traz uma força de um elemento? Como é que ressoa aí para vocês? Perfeito. E talvez isso ficou mais claro porque quando a gente pensa nessas 3 imagens, qual é a mais plena, mais forte? É a lua cheia, né? Então, a imagem que ficou da lua é a imagem da água, da força da água, porque é quando ela está plena, né? Mas ela é cíclica, então ela passa por todas essas forças. E aí, quando a gente vai entendendo sobre elas, a gente vai percebendo como é que essas forças vão atuar em nós, né? Então, uma pessoa que é muito regida por água vai passar por ciclos de lua cheia e, naturalmente, ela vai ser mais afetada. Uma pessoa que é mais racional, ela vai passar pela lua minguante e ela vai sentir muito mais essa fase aí da lua minguante. Uma pessoa que é mais terra, ela vai passar pela lua crescente e ela vai estar provavelmente muito mais plena ali na força da terra dela, tá? E uma pessoa que é mais fogo, chega a lua nova e ela acorda, ela começa a perceber movimentos mais instintivos, mais impulsivos dentro dela. E aí a gente começa a trazer para a nossa vida o que está acontecendo fora, né? Então a gente vai entendendo. Para o feminino e para a mulher, isso é um conhecimento importantíssimo, porque o que eu vejo de mulheres, né, chegando lá no consultório, chegou a lua cheia, né? Uma lua cheia que está regida pela astrologia, pelo signo de câncer. E a mulherada toda chorando, brigando com os companheiros, super sensível. E simplesmente não percebe que tem uma força no nosso planeta que está regendo e movendo as nossas águas. Então, se a gente consegue estudar isso e entender essa força, uau, a gente começa, eu não preciso reagir a isso com tanta intensidade.
nesse choro. Eu posso parar, respirar e dizer, ok, lua cheia está movendo, está mexendo, mas qual é a terra que eu posso trazer para estabilizar um pouquinho esse choro, para eu não desaguar e me desesperar aqui, né? E depois me arrepender, porque saí chorando e brigando com todo mundo e passou a lua cheia, eu não estava sentindo mais nada. Por que eu briguei com aquela pessoa daquele jeito? Por que eu fiz isso? Então, a importância da gente observar essa regência. No caso da lua, a importância para a mulher é mais intensa. E a gente vai chegar porque a gente tem um útero, né? No caso do masculino, alguns homens que têm trabalhado bastante o seu feminino também vão ser bastante afetados por esse movimento, tá? Então... O quesito na lua nova ser mais a questão do elemento fogo. O elemento fogo, para mim, começou aqui, é a questão do impulso. Então eu sempre tem aquela interrogação na minha cabeça, poxa, na lua nova, aquela baixa energética que está mais recolhida, e geralmente é assim com todo mundo, com homem, com mulher. Mas aí é o elemento fogo, é o elemento de impulso, eu não sinto isso. Né? Assim como na lua crescente, eu entendo a questão da terra, tá? A gente realmente na lua crescente tem mais força, foco, né, de ir atrás, mas eu sinto mais, por exemplo, ar, mais veloz. E aí, Isa, a gente começa a entrar nessa peculiaridade de cada ser e do seu estudo pessoal com esses elementos. Então é como se isso aqui que eu estou trazendo fosse uma visão mais geral que a alquimia foi trazendo no estudo da relação com o planeta, mas cada ser humano vai precisar fazer um estudo. E por isso eu comecei por aí, assim, o que é a terra para você? O que é o ar para você? Porque eu estou trazendo um conceito geral, mas é muito importante que você estude dentro desse lugar da espiral, do que é circular, como é isso para você. Então, todos esses conceitos que eu vou trazer aqui, mais uma vez, eles não são estanques, né? Então, para você, sim, a lua nova pode ser uma lua de extremo recolhimento. E aí você vai trabalhar o que nesse recolhimento? Qual é o elemento que para você simboliza esse recolhimento? Entende? E quais são os ritos, quais são as práticas que você vai trazer para se permitir entrar nessa caverna e para viver profundamente essa caverna? Porque depois que a gente passa por uma caverna, a gente tem força para nascer, né? Entende? Então talvez você na lua nova entre nessa caverna para na lua crescente começar a dar o passo para sair, para nascer. Essa é a sua simbologia e esse é o teu estudo, entende? Por isso que é tão instigante para mim, tão interessante, porque é como se tirasse a gente de qualquer base de estabilidade, assim. Nunca isso vai ser sempre isso, né? Então a gente sempre, quando a gente fala de feminino, a gente vai ter que mergulhar nesse lugar mais singular. E a gente vai fazer um estudo dessa singularidade, né? E isso é lindo, né? Para tu que trabalha aí com as mulheres e com a dança, então poder estudar para cada mulher, né, esses símbolos e a dança, e como essa dança, como é uma dança, né, de lua nova, como é uma dança de lua cheia, para cada mulher vai ser diferente, né? Então vai se manifestar de uma forma diferente, tá? Eu estava com esse questionamento, né? Porque a lua nova traz finalização e recomeço, né? Para a alquimia, a lua minguante é a finalização e a lua nova é o nascer. Para a alquimia, mas como eu disse, o estudo interno se dá a partir do que a gente vai sentir na nossa história, tá? Mas continue. Sim, sim. Mas você ia trazer alguma dúvida? Não, era mais essa... Tá. E aí a gente continua nesse bailado de espiralar, né? Então a gente espiralou com a lua, a gente espiralou com os 4 elementos, e aí a gente vai espiralar com essas 4 estações. E como é que a alquimia traz essa força das 4 estações, relacionando com tudo que a gente está conversando, tá? Então vê só, a gente falou da força da lua crescente, né? Que é uma lua que está crescendo, que traz a força da terra. Dentro do estudo da alquimia, é na primavera que a natureza dá aquele boom, né, de se mostrar, de expandir, de florescer. Tudo bem que aqui no Brasil a gente
né, tem 2 estações, né, não é tão... Mas, mesmo assim, a gente pode olhar para essa força na natureza, né? Quando a primavera chega, como a natureza começa a convidar a gente para ir para fora, para olhar para as flores que estão vindo, né, que estão florescendo. E aí é um movimento de força crescente, né? É um movimento de lua crescente, é um movimento de terra para a alquimia, tá? Quando a gente sai da primavera e a gente olha para o verão, né? A gente falou da lua cheia, que está na força da água. E no verão, quando a gente olha para a natureza, aquele calorão, né, que a gente está vivendo, inclusive, e é muito interessante como o calor mexe com o lugar da cópula, né? Nos animais, quando a gente vai para os mamíferos, né? Então, como a água e a força do calor dessa água gera vida, né? A gente até, quando a gente vai estudar biologia, tem aquela coisa da sopa orgânica, né? Que tem um calor ali que vai gerando micro-organismos dentro da água e a partir desses micro-organismos tudo vai surgindo, tá? Então, para a alquimia, o verão traz a energia da lua cheia e a energia da água. E essa água é um convite a um movimento que é um movimento de vida, de surgimento da vida. Um bebê, ele não consegue desenvolver sem líquido amniótico, né? Ele está envolto em água, tá? Então, para a alquimia, a força do verão vai ser uma força de conexão com as nossas águas, ok? Tudo bem até aí? E mais uma vez, essa é a visão geral. Mas sempre lembrem que tem um movimento singular aí, tá? A gente desce para o outono. E o que é que a gente vê no outono quando a gente tem as 4 estações bem definidas? É um movimento de caída de folhas, de muita ventania, né? E o que é que a gente falou que é regido pelos ventos? Qual foi a lua que é regida pelo ar? A minguante, exatamente. Então a força da lua minguante está conectada com o outono. Porque traz essa força dos ventos, traz essa força do desapego, da soltura, tá? E aí a gente sobe para um inverno, né? E aí essa foi, quando eu comecei a estudar esse lugar da alquimia, foi a que mais mexeu comigo, porque a gente imagina um inverno chuvoso, né? Um inverno de recolhimento e para a alquimia, quando a gente recolhe, a gente tem conexão com o nosso espírito. A gente tem como acender uma fogueira interna. Então, a lua nova, ela é conectada com essa força do inverno. E aí, aqui no Nordeste, especificamente, a gente tem essa prática do São João, né? Então, tá chovendo, tá aquele friozinho e a gente tá acendendo fogueira, para aquecer, para trazer essa força da lua nova, para trazer essa força do fogo, tá? Tudo bem até aí? Tudo certo? Podem ir perguntando e tirando as dúvidas e questionando. Fica mais interativo, né? Quando a gente vai trazendo nossas experiências. Então, a gente passou por 3 espirais aí, né? Então, a gente passou pela espiral da lua, a gente passou pela espiral da estação, né? A gente vai passar por uma espiral... A gente passou pela espiral dos 4 elementos e a gente já vai passar por uma última espiral, tá? Tudo convidando vocês a saírem daqui rodando, né? Circulando. E aí a próxima espiral que a gente vai abordar, já entrando um pouco mais na força da mulher mesmo, é uma espiral que acorda essas forças arquetípicas femininas. E o que é isso? Né? Assim, se a gente olha para a história da Terra, a gente vê que tem padrões que se repetem. Então, por exemplo, o padrão do guerreiro, né? Então, sempre na história da Terra, teve fases da Terra que a gente teve que ir lá guerrear para conquistar. Ou o padrão do pai, né? Aquele que vai lá, que provê, que cuida. O padrão da mãe, né? O padrão da filha, daquela que nasce, que é cuidada. Então, os arquétipos femininos, eles vão bailar exatamente nesse fluxo do nascimento da mulher até a morte dela. E quais são os ritos de passagem e transformação que envolvem isso, tá? Tudo bem até aí? Tem os arquétipos masculinos também, né? A gente não vai mergulhar neles, mas é muito legal estudar isso, tá? E aí a gente entra na próxima espiral. Vamos tentar construir a ideia, né? Uma mulher, ela nasce, né? Ela nasce como, né? Quando a gente nasce, a gente vem menina, né? Então a gente vem na força da menina. E aí vem o ciclo menstrual,
e a gente começa a entrar na capacidade de gerar vida dentro do nosso útero. Então a gente vai entrando na força da mulher e da mãe, não é isso? E aí depois que a gente passa por essa capacidade de gerar vida dentro do nosso útero, o que acontece no corpo da mulher? Chega uma hora que a gente para de menstruar, né? A gente começa a entrar nos calores, né? Nem sempre, né? Mas os calores estão bem presentes nesse mundo contemporâneo. A gente começa a sair desse lugar de gerar vida dentro do útero e aí a gente para de menstruar e para a alquimia a gente começa a ter a capacidade de transformar e gerar vida em tudo que está ao nosso redor. Então chega o arquétipo da anciã, a força da grande sábia. E essa grande sábia, ela só tem como chegar depois que ela fecha esse ciclo aí do ser mãe e do ser mulher, tá? E dentro desse lugar de viver essa força da anciã, de olhar para tudo, de refletir sobre tudo, sobre a própria vida e conseguir trazer sabedoria com isso, chega um arquétipo que é o arquétipo que a gente chama da xamã, que já é alguém que foi além da anciã. A anciã, ela consegue olhar para a história dela inteira e ela consegue integrar as dores dela, ela consegue olhar para o que ela aprendeu, ela consegue compartilhar isso com as pessoas. Mas a xamã, ela vira uma curadora. E nem sempre a gente, como mulher, vai chegar nesse arquétipo da xamã, né? Mas muitas de nós estamos trabalhando para isso, né? E aí vai muito da história de cada uma, tá? Então, enquanto arquétipos, a gente vai conversar também sobre essas 4 forças dentro da mulher. Beleza? Eu coloquei aí, né? A força da o florescimento do feminino, amadurece a vida, é quando nossa energia tende a se externalizar, né? Então, o arquétipo da donzela, o arquétipo da menina, o que acontece quando a gente é criança e a gente olha para o mundo? O que é que vocês lembram da fase de criança de vocês? Alegria, né? Aquela coisa... E isso, energia, eu quero descobrir o mundo, eu quero pegar tudo, eu quero conhecer tudo, né? Então a energia da donzela é essa, é aquela que ela quer, ela tá curiosa, ela quer conhecer tudo, ela quer sentir, ela quer desbravar o mundo, né? A gente tem os nossos gerês aqui, as crianças quando vêm para os ritos do Águas e a gente fica em cima, né? Ei, rapaz, não, aqui não. E eles estão circulando e descobrindo tudo. Quando a gente vê, eles já estão num lugar que não podia ir, chega atrás de volta. Então, a energia da donzela, a energia da menina é essa. É de externalizar, é de expandir. E como a gente conversou nos outros ciclos, é a energia da terra, né? É a energia da lua crescente que bota a gente para fora, é a energia da primavera. Beleza? Aí a gente vai para a mulher e para a mãe, né? Então a mulher começa a sangrar, ela começa a conectar com o quê? Sangue é fluido, né? É líquido dentro do corpo. E aí ela começa a entender que quando ela está perto de sangrar, ela começa a ficar mais inchada, ela começa a reter água muitas vezes. Então a energia da mãe e da mulher é uma energia que vai conectar ela com a força da água, tá? Com essa energia da fertilidade, dos fluidos do corpo que sustentam a vida. Tudo bem? E aí a gente sai dessa experiência da mulher e chega na anciã. Que eu falei a vocês que é uma capacidade de olhar para toda a minha história e conseguir integrar tudo que eu vivi. O que é no nosso corpo que dá esse potencial da gente olhar para a nossa história e conseguir dar um lugar para cada coisa? É a nossa razão, né? A nossa mente é que organiza. É a força do ar que vai ajudar a gente a trabalhar esse arquétipo. Beleza? E aí, né, para as mulheres que estão nesse movimento de sentir um chamado de curadoras, elas vão continuar essa jornada e aí elas vão começar a descobrir tanto como é que elas liberam e se permitem morrer e renascer, como é que elas ajudam outras mulheres ou outras pessoas a fazer esse movimento alquímico de morrer e renascer, de se curar. E aí a gente chega no arquétipo da xamã. Beleza? Tudo bem até aí? Eu só estou contando um monte de espiral para vocês, né? Vocês estão dizendo o que ela vai fazer com esse tanto de informação, com esse tanto de espiral. A gente vai ver que está tudo conectado, né? Que é uma espiral sobre a outra, uma espiral sobre a outra. Então, só para inspirar aí, né, as imagens dos arquétipos, olha a força da donzela lá em cima, olha
Qual é a sensação que dá quando a gente vê uma imagem, né, da donzela, da menina? Pureza. Pureza, né? Hã? Boba, bobagem, bobinha, Que traz, isso é uma leitura distorcida da pureza, né? Chamar de bobinha, porque, olha a força da imagem da mãe, né? O que é que acorda em vocês olhar para essa imagem da mãe? Hã? vida, né? Vida, né? É muita pulsação de vida aí dentro desse útero, né? Olha a imagem da xamã, qual é a sensação que dá quando vocês olham para essa coruja aí, né? E para esse olhar dessa xamã? Como? A da anciã, desculpa, a da anciã. Falei xamã, né? A da anciã. Qual é a sensação que dá? Maturidade. Sabedoria. Massa, isso. E aí a gente sobe lá para a xamã, né? Olha o que ela tem na mão aí, né? Essa habilidade aí de olhar para as espirais que compõem o universo e saber movimentar essas espirais. Saber fazer girar essa vida. E essa morte e vida, né? Que faz parte do estar encarnado aqui na Terra, tá? Então olha a força, né, do arquétipo da xamã. E mais uma vez, quebrando essa lógica linear, eu falei a vocês que a gente tem uma história fisiológica para viver esses arquétipos, mas muitas vezes a gente vai ver uma menina que nasceu, que tem 7 anos e é uma xamã, que você diz, meu Deus, da onde vem essa capacidade dela de morte e renascimento? Da onde vem essa sabedoria dela de mexer com os 4 elementos e movimentar todo mundo? Tá? Então só quebrando que é espiral, mas que a gente pode fazer uma mistura aí nessas fases, ok? Às vezes a gente tem uma menina que vive o arquétipo da mãe, né? A minha filha é um pouco isso, assim, ela desde que nasceu, ela carrega 5 filhas para todo lugar que ela vai, ela organiza, ela traz essa coisa do cuidado. Então ela tem muito forte esse arquétipo da mãe dentro dela, né? E aí a gente chega na parte que eu acho mais importante para todas as mulheres, porque é uma parte que vai ajudar a gente a entender esses 4 arquétipos e como é que eles dialogam com os nossos hormônios. Não só para as mulheres, para os homens também. Eu vou contar uma historinha já, porque os homens saberem como se colocarem nessas fases hormonais da mulher é uma sabedoria, tá? Então, fiquem atentos. É, isso mesmo. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Ó, dentro dessa brincadeira com os 4 elementos que a gente está fazendo, a mulher, ela passa por 4 fases uterinas, tá? A primeira fase que a gente vai falar, a gente chama de pré-ovulatória. É a fase que a gente acabou de sangrar, né? Então a gente começa a soltar o óvulo ali para ele caminhar, né, pelas nossas trompas para poder se preparar para ser fecundado. Então essa fase pré-ovulatória, dentro desses estudos da alquimia, a gente vai chamar de fase terra. A fase terra está relacionada com o quê? Com a energia que a gente falou do crescer, da expansão, né? Da fase donzela, da fase da nossa menina. E dentro dos nossos hormônios vai acontecer dentro da mulher uma explosão de ocitocina, que é um hormônio que deixa a gente assim, amando, querendo sair, querendo conhecer, né, coisas, como a menina, tá? E aí a gente passa pelo ciclo pré-ovulatório e a gente vai chegar no ápice da ovulação, né? Que é quando a mulher pode engravidar, tá? Quando a gente chega no ápice da ovulação, a gente vai conectar nesse ápice da ovulação com a força da água, com a força da mãe, porque a gente pode engravidar, né? E com a força da mulher também. Então é uma mãe e mulher ali que está pulsando, tá? Quando a gente sai da fase da ovulação, tem um hormônio que começa a pulsar no nosso corpo que chama progesterona, que é um hormônio que vai colocando a gente para dentro. Então a gente passa uns 10 dias aí entrando, mergulhando dentro, ficando mais introspectiva, ficando mais sensível. E aí é a fase pré-menstrual, que muitas mulheres vão chamar da tal da TPM, né?
E aí está acontecendo esse bailado dentro do nosso corpo. Então a pré-menstruação vem com essa força da progesterona e aí vem com esse movimento que para a alquimia é um movimento do ar. Por que do ar, Silvia? Se a gente vai ficando mais sensível, mais introspectiva. Lembra da lua minguante que a gente falou? Então, lembra da força de analisar e avaliar as coisas que estão sendo legais e as que não estão sendo legais pra gente? Tudo acontece aí. Então, nessa fase pré-menstrual é quando a mulher ela começa a perceber o que está legal e o que não está legal na vida dela. E ela percebe isso numa potência maior, para que ela possa dar movimento ao que não está legal e para que ela possa transformar já isso, tá? E aí, nessa fase pré-menstrual, a gente veio a menina pré-ovulatória, a mulher ovulatória e a fase pré-menstrual a gente entra na anciã. E muitas vezes essa anciã vai ser uma anciã bem ranzinza, né? Aquela de, não gostei, não quero, isso não tá legal, isso tem que mudar, tá? E outras vezes essa anciã vai ser uma anciã chorona, de, poxa, eu tô tão carente, eu queria receber esse colo e não recebi. Essa anciã, ela pode se manifestar de várias formas. Aí a gente termina a nossa fase pré-menstrual e sangra. E aí, quando a gente sangra, a gente entra na força da xamã, que é aquela que morre para renascer. É o arquétipo, tá? Que possibilita a gente limpar e jogar tudo de emocional e tudo de físico que não foi legal nesse ciclo de mais ou menos 28 dias e renovar o nosso corpo. 25, né? 28, tá? E aí a gente entra nesse lugar de sangrar, de soltar. E para a alquimia, na hora que a gente está sangrando, por incrível que pareça, a gente pensa que é uma fase que a gente vai estar muito frágil, mas quando a gente vai trabalhando esses ciclos, muitas vezes quando a gente sangra é que a gente começa a ter insights, a gente começa a ter percepções e visões do que a gente quer viver nos próximos 28 dias de ciclo, tá? Então, quando a gente está sangrando, a gente está na força da xamã. E tem uma coisa bem linda nessas culturas ancestrais, que quando as nossas tribos elas eram nômades ainda, era nessa fase que as mulheres sangravam, que elas iam para o que a gente chama de tenda da lua, elas se recolhiam e elas começavam a fazer práticas meditativas para sonhar para onde a tribo ia. Então imagina a importância disso para uma tribo que precisa encontrar alimento para sobreviver. Então essas mulheres todas se reuniam e como a gente tem, quando a gente convive, os nossos hormônios vão se harmonizando. Então geralmente as mulheres sangravam todas juntas, então elas se reuniam, faziam essas práticas e elas diziam, o caminho é para o oeste, tem uma cachoeira tal, tem frutíferas tal, a gente vai achar isso. E aí elas acabavam o ciclo menstrual, saíam da tenda e iam contar para os homens quais foram os sonhos que elas tiveram. E eles iam abrir caminho. Ah, é para o oeste, então simbora, vamos lá abrir para o oeste. E aí eles achavam tudo isso, né? Pomar, cachoeira. E dessa forma existia um equilíbrio perfeito entre a força masculina e feminina, né? Porque o feminino sonhava, intuía e o masculino abria caminho para manifestar essa intuição, tá? Tudo bem até aí? Olha só a dica que eu vou dar agora para os masculinos, tá? Foi uma dica que eu achei bem legal quando eu descobri. Claro, o anticoncepcional, ele interfere nesse movimento cíclico de estudo aqui, tá? Mas existem casos e casos e cada mulher vai estudar o que é possível para ela, né? Mas o fato é isso. Quando eu descobri isso, eu disse, uau, não sabia, ninguém fala pra gente, quando a gente toma um anticoncepcional, a gente para de produzir nossos hormônios naturais. E quando a gente para de tomar um anticoncepcional, o nosso corpo volta a movimentar esses hormônios naturais. Entende? Então é exatamente isso, tá? Ajudou Pronto. Então a gente passou pela fase pré-ovulatória, a menina, a fase ovulatória, a mãe, né, a mais cuidadora, a fase pré-menstrual, que é dessa anciã. E tinha uma amiga que ela dizia, minha filha já sacou que na minha fase pré-menstrual ela não pode me pedir nada, porque a minha anciã vem ranzinza. O que ela me pedir eu vou dizer, não, não vai fazer, não pode, né? E para algumas mulheres essa fase anciã é uma fase de sabedoria, é uma fase de partilha de experiências. Então vocês estudem também como é a fase anciã para vocês, tá? E aí a gente chega nessa fase menstrual, que é a fase da xamã, né? Que eu falei a vocês que é quando a mulher ela precisa
tá mais conectada com ela, né? E dentro desse lugar do sangrar, da força do fogo, da força do espírito, a gente falou que o fogo está relacionado ao espírito, então é como se o espírito e o campo de energia dessa mulher tivesse expandido. E por isso, muitas vezes, quando a gente olha para o nosso mundo contemporâneo, a gente vê que as mulheres, quando estão sangrando, elas estão tendo enxaqueca, elas estão adoecendo, elas estão morrendo de cólicas. Por que isso? Imagina os nossos chakras, o nosso corpo de energia todo expandido, né? E eu tô lá indo para um trabalho, num hospital que está morrendo uma galera, eu não estou me recolhendo, eu não estou observando e fazendo uma avaliação de todo o ciclo que eu vivi de 28 dias. Então a tendência é eu entrar nesses ambientes e absorver tudo e sair completamente mexida, completamente desorganizada, tá? Então uma mulher que entende que quando ela sangra, ela está com o corpo energético expandido, ela precisa se preservar, ela precisa encontrar formas de se cuidar um pouco mais, né? Ela vai saindo desses movimentos que são movimentos adoecedores. E foram movimentos que fizeram a gente odiar menstruar. Foram movimentos que fizeram muitas vezes a gente escolher tomar anticoncepcional para não sangrar mais. Porque não ensinaram pra gente também que a gente está na xamã, que a gente pode fazer curas incríveis nessa força menstrual, que a gente pode ter insights incríveis sobre a nossa jornada. Ninguém ensinou isso pra gente, né? Então ficou só essa sensação de que eu fico caótica, porque eu chego e saio totalmente descompensada. Certo? Sinto vontade de consertar tudo que tiver quebrado. Olha só. Então, todos os problemas para serem solucionados. Uau. No marceneiro, a minha casa inteira é tudo. Uau. Uau. É isso mesmo. E aí é muito legal porque provavelmente, Tati, a tua força de xamã é uma força que tem esse potencial, entende? Então é aí que a gente começa a se empoderar e dizer, olha, minha xamã é uma consertadora do mundo, ela vai, né, e alinha tudo. A minha xamã pode ser uma curandeira de ervas, né? Porque quando eu estou sangrando eu posso sentir uma necessidade imensa de mergulhar nesse universo. A minha xamã pode ser uma fazedora de alimentos sagrados, né? E aí de repente eu estou ali sangrando e me vem intuições de receitas e coisas que eu posso curar o mundo através da alimentação. Então como é a xamã de vocês? Qual é a força da xamã de vocês, entende? Mas no caso, por exemplo, tem uma coisa, refletindo sobre tudo isso, eu tenho uma coisa que acontece todos os meses. Um dia antes do ciclo menstrual, graças a Deus, o meu é bem certinho, um dia antes, eu passo o dia inteiro, assim, numa energia fora do comum. Aí no outro dia eu... a vontade de nem levantar da cama. Perfeito. E todos os meses se repete. Quando eu digo, não é possível. Eu já acordo no pulsar, né? Eu faço meu trabalho, eu faço tudo ao mesmo tempo. Perfeito. No outro dia, Perfeito. Perfeito. E aí, o que é que eu te convido a observar, assim? Qual é o respeito que você está dando a esse movimento? Provavelmente nesse primeiro dia antes de você menstruar, no último dia, né? Antes de você entrar no sangue, né? Então é o último dia da sua anciã, né? Então provavelmente no último dia da sua anciã, você tem uma capacidade resolutiva e organizativa que você precisa aproveitar isso, você pode dar potência. E aí você já se organiza para no outro dia você se dar colo. E é complicado. Eu percebo que é o dia que eu tenho muita dificuldade para dormir. Perfeito. Eu levanto várias vezes e fico naquele processo até eu conseguir dormir mesmo. Perfeito. É muito legal quando você identifica isso e você começa a canalizar isso para a realização na tua vida, né? Então, como é que eu aproveito essa força da anciã, que é incrível, para encontrar rituais ou encontrar práticas que tragam resolução para minha vida. E eu já sei que no primeiro dia de sangramento eu preciso me recolher. Então eu preciso trazer bolsinhas de água quente, eu preciso fazer escaldapés, porque vai ser aconchegante se for, né? Qual é a gruta que eu gostaria de viver nesse primeiro dia de sangue, né? Então, você vai respeitando esse diálogo com o teu corpo, entende? Aproveitando as próprias energias que o teu corpo te oferece. Isso é entrar na força alquímica, isso é entrar no feminino, isso é conectar com o sagrado do teu corpo.
entende? Então toda essa brincadeira de espiral que eu estou fazendo com vocês desde o início é só para ir acordando esse pulsar de observação interna e vendo como é que eu uso isso para me realizar na vida, para manifestar o meu sonho na Terra, tá? Então é por aí. Se eu sei que o meu primeiro dia de lua... Então, mas vê só, se eu sei que o meu primeiro dia de lua vai me pedir recolhimento, por que eu não já construo um útero, um colo para mim, para eu viver isso? A gente fica lutando. Eu já sei que o meu primeiro dia de lua é assim, e eu luto. E no outro dia, um dia antes eu estava plena, no outro dia eu estou... Então, isso muitas vezes tem relação com esse lugar da nossa resistência a entrar na gruta, sabe? Um movimento de, ai, mas eu estava tão plena, por que eu vou ter que parar, né? E aí o corpo faz, vai parar sim, né? Quando a gente para de resistir, não foi uma, nem duas, nem três mulheres que começaram a fazer esses estudos e me disseram que começaram a passar por essas fases de sangramento menstrual sem cólica, sem enxaqueca, sem dores. Então é muito comum, porque a gente começa a aceitar entrar na gruta. A gente começa a aceitar esse lado nosso também, necessário para a gente nascer. A gente não tem como nascer se não entrar na gruta, entende? Então começa a perceber isso assim, né? Eu quero largar essa resistência a entrar na minha gruta, eu vou começar a criar estratégias para me nutrir totalmente nessa gruta. Qual é a rede de apoio que eu posso trazer para me dar esse colo, entende? Como é que os cuidados que eu tenho que ter no meu cotidiano com as outras pessoas, eu posso delegar funções para ficar só comigo, sabe? Então é por aí que vai acontecendo esse lugar de equilíbrio, certo? Como é que a gente está de tempo aí, Ana? Tem? Tá, 15 minutos, beleza. Então eu juntei essas espirais todas aí para vocês, né? Só como uma imagem geral, né? Para que vocês vão brincando com esse bailado de estudar a imagem singular de vocês, a história singular. Ok? Então a gente falou das luas, né? A gente falou das estações, a gente falou dos arquétipos e a gente falou do ciclo menstrual feminino, tá? Então todos esses estão sendo regidos pela força da terra, da água, do ar e do fogo. Todos esses têm um diálogo, né? E quando a gente vai estudando na gente, a gente vai ganhando potência para realizar o que a gente quer realizar, tá? Os meninos pegaram aí as dicas estão ligadas qual é a fase de pedir, qual é a fase de cuidar, tá mais claro? Pra gente já ir, né, equilibrando. Isso. A fase de fugir. Qual é que ficou a fase de fugir para vocês? É a fase da anciã, da ranzinzinha, ou é a fase da menstruação mesmo, do sangue? Da anciã, né? Aquela que vai olhar e... Agora posso falar na página, vou mandar todo mundo assistir. Mas uma das formas mais fáceis de lidar com uma anciã mais ranzinza é encontrar recursos para presenteá-la, né? Então, ao invés de fugir, criar um vácuo ainda maior, como é que eu trago um docinho que ela gosta e deixo lá? Deixa ela quietinha, né? Então, são estratégias aí, tá? Bom, gente, já começando a fechar um pouco mais o que a gente está partilhando, eu queria ler essa percepção que eu já comecei a pontuar para vocês, tá? Então, ó, apesar da presença evidente ou sutil dos círculos na nossa vida, como a gente vem falando, perdemos a habilidade para o pensamento circular, pois na nossa cultura, a linha, a reta, é o modelo certo, né? O próprio conceito judaico-cristão de tempo linear traz essa força, né, da linearidade. A história é vista como uma sequência de eventos, sem dar atenção aos ciclos do eterno retorno, né? Então a gente pensa, planeja, executa, pensa, planeja, executa, né? Essa é a força linear que a gente está acostumado e a gente fica tentando encaixar tudo aí dentro, né? Mas o feminino é um pensamento circular, né? Então, e às vezes eu vejo muitos masculinos enlouquecidos com isso, porque eles falam assim: ela quer que eu esteja junto, mas não quer que eu toque. Ela quer que, né? Ela quer que eu faça um carinho, mas ao mesmo tempo não pode ser muito. E aí para eles, pô,
poxa, mas eu sou mais linear, né? Mais claro, ou é uma coisa ou outra, né? E para o feminino não é as duas coisas, é um movimento ali. Horas você vai estar junto, horas não tanto. E tudo bem fluir nesse movimento, sabe? E isso é ser circular, isso é não ser paradoxal, entende? Mas é desafiador, sem dúvida, tá? Para quem está buscando uma reta, né? Uma clareza linear, ok? E aí, dentro dessa ideia do que a gente tem chamado de patriarcado, dessa história de conexão com essa força masculina que não é equilibrada, né? Porque a força masculina equilibrada é aquela que a gente conversou. Então, o feminino, ele sonha e o masculino executa e manifesta com muita presença. Mas esse masculino desequilibrado que gerou essa força do patriarcado é um masculino de dominação, né? De controle, de uma ordem que não permite essa circularidade, tá? Então, é exatamente essa ideia de uma circularidade que dá lugar sempre à dualidade. Ou é isso ou aquilo. Então, isso está engessado. E quando a gente está nesse pensamento dentro da nossa vida, a tendência é a gente desconectar da natureza. Porque a natureza, ela é circular, ela não é assim, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui, só para trazer uma imagem que é bem interessante para as mulheres também. Essa lógica solar dual, ela reflete também no ciclo menstrual, como a gente tem falado, né? E ela tá conectada com uma fragmentação que aconteceu dentro da mulher. Então, é uma imagem de quando a gente está na ovulação, a gente está na força da mãe, e é a força branca, e é a força boa, e é a força aceita socialmente. E quando a gente está sangrando, que a gente está nesse movimento transformador, a gente começou a trazer uma imagem de força distorcida, demoníaca, rejeitada pelo feminino. Exatamente por causa daquilo que eu falei a vocês em relação a quando a gente está menstruando, a gente está expandida, e como a gente não sabia que a gente estava expandida, a gente começa a reagir ao ambiente e a ter reações às vezes mais aversivas, e aí por isso essa fase começa a ser rejeitada, tá? Essa fase começa a ser negada. Então tem uma fragmentação aí dentro dessa dualidade do patriarcado que eu comecei a falar a vocês, que acontece na história da mulher, né? Então a mulher sagrada, a Maria, aquela que amamenta, aquela que tem o sangue branco nos seios e que é a pura, e a mulher que é a devassa, que é aquela que sangra, que é aquela que quer ter a liberdade dos seus fluidos, tá? Então houve uma polaridade entre uma mulher boa e uma mulher má. E eu acho que toda mulher aqui sente isso dentro de si, ou passou por isso nesse movimento de começar a menstruar, né? Porque a gente começa a sangrar e a gente começa a ouvir, que sujo, não pode mostrar a ninguém, então a gente começa a entrar num lugar de que é algo escondido, proibido, feio, né? Sangrar, né? E no entanto, quando a gente está nesse lugar da mãe, todo mundo, que linda, olha como ela está maravilhosa e plena, nanana. Então a nossa cultura, ela dá uma estimulada nessa fragmentação e nessa dualidade, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Com a ênfase na função reprodutiva da mulher, uma decisão não só orientação exclusiva masculina traz a valorização da ovulação em detrimento da menstruação, né? E isso levou as próprias mulheres a olharem para o sangue menstrual como doença, como a gente falou, né? Com essa rejeição, como sujo, como desnecessário, tá? A gente já falou disso. Pronto. Eu trouxe essa imagem só para a gente ver que as plantas, elas também estão dialogando nessas espirais, né? Então, na energia da lua nova, a energia vai lá para as raízes, tá? Na energia do crescente, essa força da planta começa a sair, expandir pelo tronco. Na lua cheia, a força da planta está lá nas folhas. E na lua minguante, ela começa a descer de novo. Então, só para a gente ver que isso, em tudo que a gente vai olhar na natureza, tem esse movimento cíclico. E aí a gente já vai fechar, tá? Então, vou ler essa última frase para vocês e a gente abre para dúvidas ou questões que vocês ainda tenham, tá? Então, o caminho circular, que é isso que eu estou falando para vocês e foi a brincadeira de hoje, não consiste em solucionar problemas atuais criando outros, tá?
É necessário enfatizar a receptividade e não a agressão. Buscar relacionar-se e não se isolar. Apoiar em lugar de lutar. Criar sem destruir. Praticar a ecologia sagrada que respeita todas as nossas relações, como diz a saudação tradicional dos índios Lakota. Mita Kuye Ioyasin. Então, o convite de hoje para a gente acessar essa experiência do feminino em nós, sejamos homens ou mulheres, é a gente começar a se questionar quando é que a nossa mente está nesse funcionamento dual, de é isso ou aquilo, e quando é que a gente consegue ter esse funcionamento mais espiralado, mais circular, mais integrando essas polaridades que a gente tem costume de achar que está tudo separado. Tá? Então, o convite de qualquer trabalho de sagrado feminino, com homens ou mulheres, é um convite para a gente olhar esses movimentos dentro da nossa alma, né? Movimentos que são circulares, movimentos que integram, movimentos que unem e não que separam, e não que criam caixas, e não que criam cisões mesmo dentro da gente, tá? Então, a ideia dessa brincadeira, dessas espirais que eu deixo com vocês para vocês estudarem dentro de vocês, é que a gente comece a se ver mais cíclico, que a gente comece a se perceber mais nessa roda, ok? Então, acho que tentei dar uma adiantada, porque a gente sempre volta muita coisa, mas a ideia hoje era poder acordar esses insights em você.